Glória a Deus, bom dia, paz seja convosco. Dia 25/10/2023, estou aí iniciando mais uma live, uma quarta-feira. Glória a Deus. Hoje eu tenho um convidado muito especial, o pastor Moisés Martins, professor, um mestre do Senhor Jesus, vai estar aqui comigo falando, das características da igreja primitiva. Paz do Senhor, manina querida. Eu vou estar orando, e logo em seguida vou estar dando início aqui oficialmente à live, esperando o pastor Moisés entrar para poder convidá-lo para estar aqui comigo. Mas eu já quero te avisar, te lembrar que essa live acontece de quarta-feira e sexta-feira às 9 horas da manhã. O propósito agora é abordar Atos dos Apóstolos, contar a história da igreja primitiva, contar o que aconteceu depois que Jesus Cristo ressuscitou e voltou para a glória, voltou para o Pai, Então eu estou falando aí, na verdade eu ainda estou abordando o capítulo 2 de Atos, mas hoje o meu convidado vai falar um pouquinho das características da igreja, baseado em Atos 4, tá bom? A partir do verso 32. Mas antes disso, enquanto ele não entra também, eu quero estar orando com você, tá bom? Colocando esse tempo diante do Senhor e as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por esta manhã. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade, Jesus querido, de estar aqui na tua presença, de poder falar da tua palavra. Senhor, o Senhor conhece o meu coração e o Senhor sabe que eu não tenho intenção nenhuma de abordar tudo e que sou consciente, Senhor, de que eu conheço muito pouco, de que eu sei muito pouco, mas eu sei, Senhor, que Tu és o mestre dos mestres, em Ti está todo o poder, todo o conhecimento, por isso, Senhor, eu Te dou plena liberdade e nós desejamos que o Senhor esteja conosco nesta live, que o Senhor conduza todas as coisas segundo aquilo que está no teu coração, Senhor. Vem trazendo luz, vem trazendo revelação, Senhor, aos nossos corações, enquanto esta live é feita. Por onde quer que ela for, Senhor, a tua glória resplandeça. O Senhor se revele aos corações, iluminando a mente, o entendimento, trazendo clareza e direção, Senhor. Faz, Jesus querido, infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Senhor, enquanto falamos da Tua palavra, enquanto ensinamos, Pai, que o Senhor vá tocando os corações, que o Senhor vá ministrando aos corações a cura necessária, Senhor, os livramentos, as direções, as respostas, Senhor, aquilo, Senhor, que as pessoas precisam, Senhor Jesus, e que muitas vezes, Pai, se aproximam de Ti exatamente porque tem uma necessidade, mas nós sabemos da Tua bondade, sabemos do Teu amor, sabemos da Tua fidelidade, Senhor. Vem ministrando aos corações a Tua palavra. O Senhor mesmo disse isso, que ela é espírito e vida. Então que seja liberado sobre aqueles que estarão assistindo agora, seja liberado sobre aqueles que vão assistir depois, Senhor, a vida do Teu Espírito seja liberado sobre as pessoas, trazendo vida, trazendo transformação, mudança de história. Age, Senhor Deus, poderosamente sobre os corações, Senhor. Ilumina a mente, o entendimento, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós reconhecemos a Tua grandeza e o Teu poder e nos sujeitamos ao Teu comando, Senhor. Seja feito como Tu queres. Seja feito, Senhor, segundo aquilo que está no Teu coração, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Gente, muito bom dia para vocês, bom dia aí o pessoal que tem entrado, Milene, por favor, põe o link lá no grupo das mulheres e peça também, não esquece de marcar lá que é a live, porque às vezes as pessoas, não sabem. Até agora a Dan ainda não conseguiu entrar, mas se ela não conseguir, a Milene posta o link lá. Queridos, eu estou aguardando o pastor Moisés entrar, Estou esperando que ele e a pastora Vani entrem, Mas em nome de Jesus vai ser uma bênção. O pastor Moisés é um homem de Deus, eles são lá do Rio de Janeiro. Ele é um mestre da palavra de Deus, então ele vai trazer esse assunto com muita graça, E eu sei que vai ser bênção para todos nós, viu? Em nome de Jesus,
E só falando um pouquinho mais da live, o pastor Moisés entrou, né? Falando um pouquinho mais da live, essa live deixa eu, já te convidei, tá, pastor Moisés? É só o senhor aceitar. Glória a Deus. Então, o propósito dessa live é ler e meditar, né, nas escrituras. E nesse momento eu estou abordando Atos dos Apóstolos, né? A gente vem aí de um tempo em que eu abordei o Evangelho de Mateus e agora estou abordando Atos, né? Estou falando aqui do derramar do Espírito Santo, estou falando do início da igreja. Então, para você, que você possa compartilhar o vídeo, que você possa curtir, principalmente depois que é publicado, né, que já foi gravado, porque o Instagram entende que a live é interessante, né? Bom dia, pastor, paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus a todos. É um prazer muito grande estar aqui com todos vocês. Glória a Deus, que bom, pastor, que o senhor conseguiu entrar, deu tudo certo, né? Amém. Gente, o pastor, professor, é um mestre, né? Nas mãos do Senhor Jesus, trazendo luz à palavra de Deus aos nossos corações. E hoje o pastor vai falar conosco sobre as características da igreja primitiva. A pastora Vani me contou que o senhor está estudando aí Atos dos Apóstolos, né, pastor? Estou sempre, ao longo da jornada da vida cristã, separando um livro durante um tempo da caminhada de vida, na fé, para fazer estudos mais específicos. E no momento, Atos tem sido, junto com Salmos, uma opção de reflexão mais minuciosa, mais detalhada, para aprofundar assim a compreensão e melhor participar do universo de revelação bíblica, não só no sentido da vivência da fé em si, mas também para a proclamação mais eficaz dessas verdades tão preciosas e eternas registradas nas Escrituras. Amém, pastor. Pastor, queria que o senhor se apresentasse, né? Porque a gente está aqui em São Paulo, Sim. A maioria não conhece o pastor, então eu queria que o senhor se apresentasse um pouquinho e depois é com o senhor, pastor. O senhor quer ler o texto e já quer começar a falar, ministrar aquilo que Deus colocou no seu coração, fique à vontade, tá bom? Amém. Mais uma vez, meus agradecimentos e a paz do Senhor Jesus para todos os nossos amigos e amigas que estão nesse momento sintonizados conosco. Meu nome é Moisés Martins, eu sou ministro do Evangelho. No momento, faço parte da equipe pastoral de uma igreja pentecostal aqui em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, onde nós proclamamos que Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e vai voltar. Além do exercício ministerial na esfera pastoral, eu tenho também trabalhado em seminários, sou professor de seminários e professor na vida secular, na área de filosofia e história, e nos seminários eu tenho trabalhado com alguns temas, algumas disciplinas, como história do cristianismo medieval, teologia pública, introdução apologética e tópicos de ciências da religião, em vários seminários protestantes evangélicos aqui no Rio de Janeiro. Portanto, meu ministério, em parte, tem sido um ministério de atuação nas igrejas, no exercício da identidade pastoral, tem sido também um ministério de ensino, e nesse ministério de ensino tem se desdobrado a vida também de escritor. Estou aqui, inclusive, com algumas obras que eu gostaria, só para exemplificar o trabalho que Deus já tem nos concedido na área da literatura. E, normalmente, o trabalho da literatura ele é feito no caminho de três opções de construção de pensamento literário cristão. Essas opções são, eu diria, que tem a ver com o mundo literário ficcional, tem a ver com o mundo literário devocional e tem a ver com o mundo literário dos ensaios. Na área dos ensaios, eu escrevo sobre teologia, sobre a relação da teologia com as ciências humanas. Na área ficcional, eu faço uma produção de contos e romances e passando mensagem cristã
a partir dessas narrativas mais livres que a ficção viabiliza, colocando vários personagens e discutindo algumas questões relativas à fé. E na produção devocional, o alvo é fazer com que os crentes, os filhos de Deus e as filhas de Deus sejam solidificados na fé, sejam fortalecidos na fé. Alguns dos livros estão aqui, não está na ordem, mas vamos lá. A Fé que Vence Todas as Circunstâncias é um livro para motivar a vivência da fé. O livro De Homem para Homem é um livro que trabalha a questão de uma identidade cristã masculina, eficaz e bíblica. Esse aqui é um ensaio, Pentecostalismo e Teologia Pública, para relacionar o tema da fé pentecostal com a ação da teologia na sociedade. O livro Dia a Dia com Salmos, um livro organizado pela pastora Vani, minha esposa, que é uma reflexão sobre salmos para todos os dias do ano, um livro devocional, portanto. O livro A Derrota dos Anjos do Mal do Calvário, que é uma reflexão sobre o que aconteceu no Calvário quando Cristo morreu pelos nossos pecados. Tem razão, que é um livro de apologética cristã, que discute os limites da fé na relação com a razão, muito utilizado esse livro em seminários. E aqui duas obras ficcionais, Gusmo, Gênio do Mal e o Povo do Apocalipse, que é um livro sobre o arrebatamento da igreja, mas com uma narrativa ficcional, quase como uma estrutura de um livro policial, de perseguição, mas ali eu estou falando sobre a questão do que ocorrerá no mundo quando Cristo voltar. O livro de contos Labirintos, que é uma série de histórias voltadas assim para o fantástico, seria uma espécie de literatura fantástica, e aonde eu vou falar de questões sobrenaturais que a fé cristã revela. E a última obra, lançada recentemente, é o livro Paradigmas do Pensamento Teológico Cristão Ocidental. Um livro que produzi para os meus alunos terem uma noção de como se desenvolveu o pensamento cultural teológico no Ocidente, desde o mundo apostólico até o mundo contemporâneo. Portanto, louvo a Deus por isso, porque Deus tem usado a minha vida para trabalhar no sentido de firmar uma consciência de fé cristã, não só no espaço eclesiástico em si, na função ministerial de um pastor, mas também na questão que diz respeito à sala de aula, ao ensino, para homens e mulheres terem a melhor instrução acerca da fé e assim exercitarem melhor o seu ministério. E também essa obra ficcional, que é uma obra que atrai muito adolescentes e jovens, onde eles podem pensar as questões da fé a partir de uma narrativa que seja mais assim voltada, digamos, para o universo de uma minissérie da Netflix. É uma questão assim mais de imaginação e a partir da imaginação falar dos dados e dos fundamentos da fé. Sou casado com a pastora Vani, que vocês já conhecem, eu creio que uma boa parte de vocês devem conhecer, e nós estamos já no ministério há muitos anos juntos, cooperando um com o outro, cooperando com o reino de Deus e sendo abençoados pelo Senhor para desenvolver um trabalho que seja um trabalho voltado para a edificação de vidas no reino. Eu creio que essa seria assim uma biografia. A minha formação é na área de teologia, eu tenho teologia como formação, bacharelado, tenho também pós-graduação em área de história, em área de filosofia e o mestrado na área de ciência da religião, onde eu tenho pensado algumas questões da fé cristã na vida social e como ela se relaciona com a vida social. E hoje estou aqui atendendo a esse convite gentil da pastora Rita para fazer algumas reflexões durante um espaço de tempo sobre a características da igreja primitiva. Se a senhora desejar agora falar alguma coisa, pastora Rita, estou aqui Que ouvindo bênção, e pastor. obedeço a senhora para entrar. Quantos Pois não. títulos interessantes, né, pastor? Deus Onde que as pessoas é bom. encontram seus livros? Bom, a editora UP Books de São Paulo é uma editora que o livro pode ser solicitado. Alguns desses livros estão fora de catálogo, eu estou aí orando para que Deus me dê a possibilidade de conseguir fazer com que esses livros venham para o mercado mais uma vez. A editora UP Books, repito, é só clicar no site da editora, alguns dos meus livros estarão lá. E quanto à editora
Trinitatis, ela não oferece assim os livros através de uma solicitação feita a ela pelo comprador, mas pode entrar em contato conosco, comigo ou com a Vani, que a gente pode conseguir assim o livro que os irmãos e irmãs têm interesse, nós poderíamos enviar para o correio. Teria como fazer isso. Tá certo, pastor. Depois, quando a live terminar, se vocês quiserem mandar postar umas fotos dos livros e me marcar, assim o pessoal que me segue vê todos os livros Ótimo. direitinho e se eles tiverem interesse de algum, eles entram em contato com o pastor ou com a pastora Vani e aí Sim, eles compram, né? Porque achei muito interessante os temas, até para presentear também, né, é pastor? verdade. Não é para Final de ano está presentear. chegando, né? É, então, os adolescentes com esse tema tão interessante que o pastor escreveu de um modo tão assim claro, tão moderno também, né? Como um conto policial, uma coisa. Achei bem legal, pastor. Que bacana. Que ótimo. Bom, Pastor, pastor, fica à vontade estou agora. pronto. Ah, tá ótimo então. Muito bem, vamos fazer uma oração inicialmente, em seguida, começar aqui alguns passos que nós daremos, que não serão muito longos, nessa caminhada dessa manhã reflexiva sobre esse capítulo, esse versículo do livro tão precioso que é o livro de Atos dos Apóstolos. Oremos então nesta hora. Querido Amém. Deus, nós queremos te louvar e te agradecer pela oportunidade desta manhã, em que a tua misericórdia foi renovada sobre as nossas vidas, estamos de pé, com capacidade de pensar, de interagir. Estamos aqui nesta manhã para um aprendizado com o teu Espírito, que possa haver uma ação do teu Espírito nesta manhã, para que as verdades aqui ditas, que estão emanando da tua palavra, possam alcançar corações e mentes, para fazer uma transformação efetiva através da realidade poderosa e gloriosa do Evangelho. Abra os nossos olhos para que possamos enxergar com nitidez as verdades espirituais reveladas nas Escrituras. E alimenta o nosso coração, alimenta a nossa vida com o poder da tua palavra, porque a tua palavra nos leva a prosseguir, a tua palavra nos enche de alegria, de gozo celestial, a tua palavra aperfeiçoa o nosso caráter cristão, a tua palavra nos dá direção para onde prosseguir, a tua palavra é preciosa e essencial em nossas vidas. Eu oro nesta hora por cada ouvinte, por cada pessoa que está participando comigo, para que cada um deles possam receber a tua porção nesta manhã. Tu sabes o que cada um tem enfrentado, passado e talvez esteja aqui nesta manhã na expectativa de ouvir uma frase, ouvir uma palavra que toque seu coração, a sua vida, que sinalize uma solução, uma possibilidade de superação. Eu quero orar, então, nesse sentido, para que a tua mão seja estendida onde estiver essa pessoa, me ouvindo, me vendo nessa hora, que ela possa ser alcançada pelo braço forte do teu poder. Fica conosco, nos abençoa, neutraliza toda interferência do inimigo contra nós na esfera tecnológica ou na esfera pessoal da vida, onde cada um estiver ouvindo, que a tua mão possa nos abençoar fortemente nesta manhã. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. A ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. E graças a Deus. Muito bem, meus amigos e amigas, eu quero nesta manhã estar conversando um pouco com você sobre características da igreja primitiva. Atos dos Apóstolos é um dos livros do Novo Testamento. O Novo Testamento contém 27 livros e todos esses livros, de alguma maneira, eles são entendidos à luz da pessoa bendita e eterna de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se olharmos para os evangelhos são narrativas biográficas da presença de Jesus na Terra. Quando olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos a propagação do evangelho nos territórios adjacentes ali à realidade geográfica de Israel. Quando olhamos para as cartas paulinas ou as cartas universais, nós verificamos explicações sobre o mistério, a natureza, a índole, a essência do evangelho. E quando olhamos para o Apocalipse, nós vemos o ápice desse processo redentivo que Cristo inaugurou a partir das narrativas do Evangelho de João, de Marcos, de Lucas e de Mateus. Então, o livro de Atos ocupa um lugar singular nessa revelação escriturística do Novo Testamento. E é bom que tenhamos a ideia de que se trata de uma revelação, porque Deus é um ser infinito, sendo compreendido por nós que somos seres finitos. E eu gosto sempre de dizer uma frase que já me acompanha há muito tempo. Um ser infinito só pode ser compreendido por seres finitos
quando esse ser infinito se permite ser conhecido pelos seres finitos. Não haveria possibilidade de conhecer Deus sem uma revelação que ele faz de si mesmo. A inteligência humana não alcançaria o significado de Deus sem que Deus desse uma pista, ou várias pistas, ou Deus abrisse caminho para ser entendido. Então, a Bíblia deve ser vista como uma revelação que foi posta pelo Deus Altíssimo para que gerasse a possibilidade que nós tivéssemos um entendimento de quem é Deus, o seu caráter, a sua realidade e a sua vontade. Portanto, o livro de Atos dos Apóstolos aqui no Novo Testamento representa parte dessa revelação. E é uma revelação muito interessante porque ela configura o cenário daquilo que é a igreja primitiva. O que nós chamamos aqui de igreja primitiva é aquela primeira experiência de uma comunidade de fé. Portanto, ela serve como padrão. Todas as demais igrejas que vêm depois deveriam ser pensadas a partir desse padrão, a partir desse modelo. Há um modelo no Novo Testamento para funcionamento de igreja. Esse modelo está revelado no livro de Atos. Então, uma liderança eclesiástica, ou mesmo um servo de Deus, se quer agradar a Deus enquanto uma identidade de igreja assumida por esse indivíduo, ou assumida por essa comunidade de fé, o livro de Atos é a referência. O que está ali nos mostra, digamos assim, os parâmetros a partir do qual a igreja deve ser organizada. Então, o ensino relativo à ética, o ensino relativo à liturgia, o ensino relativo à doutrina, o ensino relativo ao poder da pessoa do Espírito Santo, tudo isso tem um modelo no livro de Atos. A igreja será uma igreja mais agradável aos olhos do Senhor, será uma igreja que vai agradar a Deus, será uma igreja eficaz na sua missão e na sua natureza, na sua índole, quanto mais próxima ela estiver da realidade revelacional contida no livro de Atos. Então, portanto, o livro de Atos deve ser lido a partir dessa lógica. E eu estava dizendo também que Jesus é a chave de interpretação da Bíblia, Jesus é o elemento a partir do qual você entende a Bíblia. Lutero, eu estive falando sobre ele ontem numa conferência, ele tinha a referência de ser Jesus a chave hermenêutica de entendimento da Bíblia. Ou seja, Jesus é o critério para que você entenda o que está revelado na Bíblia. E no livro de Atos, Jesus é exaltado e proclamado o tempo todo. Diríamos, então, que os evangelhos são uma configuração do que foi a ação de Jesus na história. O livro de Atos seria a propagação desse ideário de Cristo feito pela primeira comunidade de fé. Lucas, então, foi o primeiro historiador da igreja. E ele também faz um modelo, eu acredito, de como se escreve uma história da igreja, o que deve ser registrado como essencial, aquilo que é periférico, deixado de lado, e como se constrói uma percepção e uma reflexão do que a igreja é, do que ela significa e do que ela faz, no sentido do que ela deve fazer e aquilo que ela não deve fazer. As decisões que precisam ser tomadas em nome da caminhada da igreja. Em tudo isso, o livro de Atos nos ajuda a pensar a nossa realidade de igreja hoje. E em qualquer era foi assim, seja lá no mundo medieval, no mundo moderno, ou no mundo contemporâneo que nós estamos agora, o livro de Atos permanece como esse padrão, essa referência para entendimento do que a igreja é e como ela deve se comportar no mundo. Características da igreja primitiva. Nós vamos nessa hora, então, convido você a abrir aí a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, que poderia ser chamado Atos do Espírito Santo. Alguns autores gostam de fazer esse tipo de observação. O livro seria perfeitamente identificado na sua natureza se tivesse como título também Atos do Espírito Santo. Mas é Atos dos Apóstolos. Esses apóstolos viveram de acordo com a orientação do Espírito Santo. Então seria quase que sinônimo falar Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo. No capítulo de número 2, Atos, capítulo de número 2, o versículo de número 42. É esse versículo que nós vamos explorar alguns pontos durante um espaço de tempo nesta manhã. Evidentemente, não poderemos esgotar o assunto aqui. Algumas questões serão levantadas e apresentadas para sua reflexão na parte da manhã, na parte da tarde, pela vida fora. Eu estarei falando à sua mente, é algo que eu gosto de dizer sempre quando faço uma exposição a partir das Escrituras, mas o Espírito Santo é quem fala ao teu coração e é você quem fala a sua vida. Tenha sempre isso em mente quando você ouvir uma pregação ou ouvir um ensino da palavra. Aquele que está ensinando fala a sua mente. O Espírito Santo fala ao seu coração e você deve estar pronto para falar a sua vida de acordo com o que você aprendeu. Então, Atos 2:42 diz assim a palavra de Deus na minha versão. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão
e nas orações. 4 elementos são colocados aqui. Eu diria 5. Perseveraram é um ponto. Depois, na doutrina dos apóstolos. Em seguida, seria a questão da comunhão, o elemento terceiro, porque a doutrina dos apóstolos é o elemento segundo. Na comunhão, terceiro elemento, do partir do pão é o quarto elemento, e nas orações seriam os 5 elementos. São esses 5 elementos que quero destacar nesta manhã. Olhar esse único versículo para tirar daí 5 observações e 5 considerações, na riqueza que a palavra de Deus possui. Então, nós vamos iniciar com esta palavra que aparece aqui no versículo 42 do capítulo 2 de Atos. Perseveravam. O que significa a palavra perseverar? Essa palavra é uma palavra muito crucial no universo da vida, no geral, e no universo da fé em particular. As pessoas podem ser perfeitamente divididas na vida entre aquelas que perseveram e aquelas que não perseveram. E as que perseveram alcançam o alvo. As que perseveram chegam lá. As que param no meio do caminho perdem. As que recuam também. Então, perseverar é uma questão decisiva para a minha vida e para a sua vida em qualquer área. Há pessoas que estão me ouvindo nessa manhã que têm que perseverar na luta que estão enfrentando. Perseverar para superar o obstáculo. Perseverar para melhorar a vivência do seu casamento e a sua vivência familiar. Perseverar para ter o milagre de Deus que tanto precisa. Perseverar para que uma porta seja aberta. Perseverar para que o ministério avance. Perseverar, então, é uma questão crucial. Essa palavra não é qualquer palavra, é uma palavra fundamental no dicionário da vida. Que essa palavra existe no dicionário da sua vida. Tenho aprendido que as pessoas, ao longo da sua jornada, fazem um dicionário existencial. Tem aquelas palavras que elas mais se identificam, aquelas palavras que elas mais amam, aquelas palavras que elas mais falam. E essa é uma palavra que tem que fazer parte do teu coração, da tua mente e da tua vida. Essa palavra que diz perseverar. Então, perseverar é aquela atitude de permanecer olhando para o alvo fixamente até alcançá-lo. A Bíblia chega a dizer que nós devemos olhar para Jesus e ter ele como nosso alvo e não perder ele do nosso campo de visão, ter ele sempre como a referência e caminhar em direção a ele, em direção à sua vontade. Então, talvez nessa manhã o Espírito Santo já esteja falando com você nesta hora, é o que eu sinto sobre essa questão da perseverança. Talvez você não tenha alcançado ainda porque falta perseverar mais intensamente. Quem sabe alguma coisa até que você já desistiu, mas hoje o Espírito Santo toca no seu coração e diz para você retomar e perseverar, porque é através da perseverança que haverá vitória. Eu tenho uma mensagem que já preguei algumas vezes em algumas igrejas, cujo título é A Vitória que Vem pela Perseverança. Olha essa frase, a vitória que vem pela perseverança. Tem vitória que virá pela perseverança. Não será assim no estalo de dedo, não será assim no imediatismo, não será assim uma coisa para amanhã de manhã. Vai ter um tempo aí que Deus vai fazer algumas observações, porque Deus trabalha no tempo da nossa vida e você precisará estar perseverando. Deus precisa encontrar a tua vida nessa postura de perseverança. Deus precisa olhar para você e ver que você é uma pessoa perseverante, que você não desiste, que você não recua, que você não lança, não solta o arado que foi colocado nas tuas mãos. Você não renega aquilo que Deus colocou na sua vida para você avançar. Você faz parte daquele grupo de crentes, de filhos de Deus e filhas de Deus que está em constante perseverança diante das verdades postas na palavra de Deus pelo Senhor. Que você possa glorificar a Deus aí onde você está nessa hora, dizendo glória a Deus e que o Senhor me dê um coração de perseverança na sua presença e diante da sua palavra. Então, eu quero destacar nesse primeiro momento, que já daria uma pregação, isso aqui já seria uma pregação, não precisaria nem ir adiante, só falar da perseverança. A Bíblia está dizendo, então, que os nossos irmãos da igreja primitiva tinham uma característica, eles perseveravam. Isso está sendo dito sobre eles. E a Bíblia não é um livro mentiroso, então está falando a verdade. Se perseveravam, perseveravam mesmo. Se está escrito que perseveravam, era isso que acontecia. E é isso que você precisa fazer na sua vida. Não tem palavra para substituir a perseverança. Não tente substituir a perseverança por nada. Perseverança tem o seu lugar. Ela precisa estar na sua vida. Ela precisa estar no seu coração. Ela precisa estar na sua mente. Ela precisa estar no seu propósito. Ela precisa estar no seu horizonte. Você precisa perseverar para vencer. Vencem aqueles que perseveram. Louvado seja Deus e glorificado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo nessa hora bendita que estamos
na sua presença e na presença da eterna palavra. Diz assim então a palavra de Deus: e perseveravam no quê? Agora entra a pergunta. Entendido o que é perseverar, entendido a importância de perseverar, o quanto é essencial fazê-lo, nós vamos ver no que o autor Lucas, o historiador da igreja primitiva, está propondo que se associe a palavra perseverança. Eu creio que poderia haver muitas outras coisas que aqui não apareceram. O jejum, a adoração, mas nós vamos ficar naquilo que o apóstolo está nos dizendo nesta manhã, para não abrir muito o leque. Então ele está dizendo assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esse é o primeiro ponto, a doutrina dos apóstolos. Nós devemos seguir a doutrina dos profetas e a doutrina dos apóstolos. Então, a doutrina que nós temos para seguir é aquela revelada na Bíblia. O que é uma doutrina? É um ensinamento espiritual, é um ensinamento celestial, um ensinamento de um conjunto de ideias. Eu gosto de chamar a doutrina também de uma cosmovisão. O que é uma cosmovisão? Uma maneira de interpretar o mundo, uma maneira de entender a realidade da vida, uma maneira de entender a si mesmo. Então, nós cristãos temos uma cosmovisão bíblica, uma maneira de ver o mundo bíblica, uma maneira de ver as pessoas bíblica, uma maneira de ver Deus bíblica, uma maneira de ver a nós mesmos bíblica, porque a Bíblia produz em nós esses olhares. A Bíblia produz um olhar sobre nós mesmos. A Bíblia produz um olhar sobre Deus. A Bíblia produz um olhar sobre a sociedade. A Bíblia produz um olhar sobre as pessoas. Ela é um livro produtor de olhares. E na vida estamos olhando, estamos pensando, estamos percebendo, estamos articulando conceitos, estamos definindo realidade, estamos conversando sobre posicionamentos que temos diante das coisas. E é preciso que a nossa mente e nosso coração estejam repletos da palavra de Deus, estejam planificados pela palavra de Deus, sejam potencializados pela palavra de Deus, estejam enraizados na palavra de Deus, estejam dominados pela palavra de Deus. Então é preciso perseverar na doutrina dos profetas, e aqui Lucas fala mais especificamente dos apóstolos. E aí eu destaquei dois pontos importantes, ou três pontos importantes, melhor dizendo, dessa doutrina dos apóstolos. Porque aqui também já seria um curso, já seria um semestre, para na sala de aula, uma aula por semana, uma quinta-feira à noite, estar falando sobre a doutrina dos apóstolos. E haveria muitas questões a serem abordadas e ditas e pensadas. Mas eu quero destacar três pontos aqui, nesta manhã breve de inserção nesse universo de Atos, capítulo 2, versículo 42. Primeiro, Jesus é o Senhor. Essa é parte da doutrina dos apóstolos. Jesus é o Senhor. Eles proclamam o senhorio de Cristo. E a pergunta que faço nessa manhã, de forma pragmática, é se Jesus tem sido Senhor da tua vida, em todas as áreas da sua vida. Porque uma coisa é Jesus como Salvador, outra coisa é Jesus como libertador. Isso aponta para especificidade. Salvador, Salvador da nossa alma e do nosso ser. Libertador, libertador das amarras, das trevas. Essas palavras, Salvador e libertador, elas podem ser associadas a uma particularidade, a um caminho. Mas quando nós falamos da palavra Senhor, nós estamos falando de uma totalidade. Ele precisa ser Senhor dos teus pensamentos, Senhor dos teus sentimentos, Senhor do teu casamento, Senhor da tua família, Senhor do teu dinheiro, Senhor dos teus planos para o futuro, Senhor total de tudo aquilo que você é e tudo aquilo que você faz. Um segredo da vida cristã é ampliar o senhorio de Cristo para todas as áreas da nossa vida. Essa é uma tarefa para a vida toda. Enquanto estivermos aqui nessa caminhada terrena, devemos estar ampliando a doutrina do senhorio de Cristo para todas as áreas da nossa vida. Tudo que fazemos, tudo que pensamos, tudo que queremos, tudo que objetivamos, tudo que diz respeito ao nosso passado, tudo que diz respeito ao nosso presente, tudo que diz respeito ao nosso futuro, nós devemos olhar a partir dessa possibilidade de efetivar em nós o senhorio de Cristo. Então, parte da pregação que os apóstolos fazem, porque Lucas está nos ensinando que devemos perseverar na doutrina dos apóstolos, é a questão do senhorio de Cristo. E uma vez mais eu desafio você a pensar o quanto o senhorio de Cristo tem feito parte da sua vida. Ele tem sido seu Senhor a ponto de conduzir você passo a passo na caminhada da vida? Essa é uma pergunta para vocês e uma pergunta para mim também. Uma pergunta que o Espírito Santo nos faz. Até que ponto o senhorio de Cristo
é uma realidade em todas as instâncias, em todos os aspectos da nossa vida. Um segundo ponto que eu quero destacar, porque a nossa hora vai passando, o tempo vai passando, sobre a doutrina dos apóstolos, é a realidade da cura divina. Isso me chama muita atenção, eu quero destacar isso e creio que isso pode ser um alvo, um objetivo do Espírito Santo nesta manhã. Cura divina. Nós temos uma visão equilibrada de entender que a saúde precisa ter um cuidado nosso e a medicina nos ajuda a resolver problemas relacionados à saúde e enfermidades, mas nós precisamos ser um povo que crê na cura divina. E o livro de Atos é um livro que o tempo todo apresenta manifestações do poder de Deus curando. Se você nesta manhã está com uma enfermidade, seja de alma ou seja do seu corpo, há uma solução em Cristo. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Jesus é aquele que cura. Uma das definições de Jesus é que ele é aquele que cura. Ele tem poder para curar enfermidade na sua casa, enfermidade no seu corpo, enfermidade na sua vida. Devemos anunciar isso enquanto vivemos. Essa é uma das manifestações mais específicas da fé pentecostal. Jesus Cristo cura. Ele tem poder para curar. E ele te ama o suficiente para se portar com você quando você faz uma oração, rogando aos céus que a cura divina venha sobre o seu corpo. O reino de Deus tem provisão de cura divina para o nosso corpo, para a nossa vida. Então, os apóstolos, eles ensinam a realidade da cura divina. Isso deve fazer parte da pregação de uma igreja. Isso deve fazer parte da vivência de fé de um filho de Deus e de uma filha de Deus. A realidade da cura divina. Porque Lucas está nos dizendo, vocês devem perseverar na doutrina dos apóstolos. Perseverar na questão de que Jesus é o Senhor e perseverar na verdade da cura divina para os nossos corpos. Não precisaremos mais da cura divina quando o arrebatamento ocorrer, porque o que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. O que é mortal vai se revestir de imortalidade. Mas enquanto estamos nessa caminhada terrena, precisamos também ter a referência dessa doutrina, da cura divina, para enfrentar algumas adversidades, alguns desafios no campo das enfermidades e vencer para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outro aspecto que eu gostaria de assinalar relativo à questão da doutrina dos apóstolos, que Lucas fala que nós devemos perseverar na doutrina dos apóstolos, não é em qualquer doutrina, não é em doutrina de qualquer homem, é a doutrina dos apóstolos, que está registrado nas Escrituras. Então nós devemos ter uma vida cristocêntrica, uma vida que está enraizada na palavra de Deus, uma vida que está cercada pelas verdades da palavra de Deus, uma vida que é conduzida pela mente de Deus que se revelou na palavra. Entenda a Bíblia como uma revelação da mente de Deus, uma revelação da vontade de Deus, uma revelação do querer e do desejo de Deus. Quanto mais você entender o papel do que a Bíblia representa na sua vida e o que ela de fato é, melhor você vai viver a sua caminhada de vida existencial no todo e a sua caminhada de vida mais específica e mais particular no que diz respeito à sua vivência de fé. O terceiro elemento que eu quero destacar, então, aqui, quando Lucas fala da necessidade que nós temos de perseverar na doutrina dos apóstolos, é perseverar, não é visitar de vez em quando, não é ficar numa atitude de vai e vem em relação às verdades bíblicas, mas é perseverar nelas até que o alvo seja alcançado, até que a circunstância seja superada, até que o milagre seja efetivado. Esse perseverar é decisivo, que está abrindo a lógica desse versículo. Muito bem, então o elemento que eu quero destacar agora é que a doutrina dos apóstolos está relacionada à expressão do fruto e dos dons. Isso é muito importante, porque o fruto fala do caráter da vida cristã e os dons falam do poder. O fruto sem os dons, teremos uma vida de santificação, sim, ali explicitada, mas faltará a manifestação do poder. Os dons sem o fruto, teremos uma vida que muitas das vezes se revela o poder de Deus, mas que deixa a desejar no que diz respeito a uma configuração de um caráter identificado com o caráter da pessoa de Cristo. Então nós precisamos, na nossa vida, do fruto do Espírito que nos dá caráter e precisamos dos dons do Espírito que nos dá poder. Caráter e poder não pode ser dissociado na revelação bíblica, na revelação do Evangelho, na revelação do cristianismo. É como uma moeda com dois lados, tem cara e coroa. Então, o cara e coroa, teologicamente, fazendo essa analogia, é o caráter e o poder. Precisamos das duas coisas. O caráter seria essa organização da nossa personalidade, que o Espírito Santo faz,
mediante a sua ação imediata, mediante a palavra, para que você seja uma pessoa honesta, para que você seja uma pessoa de comportamento ético, de comportamento moral, uma pessoa confiável. Isso é o caráter cristão, que não pode ser comprometido, porque isso traz escândalo para o evangelho. Mas precisamos também do poder, o poder do Espírito Santo em nós, poder para impor as mãos, poder para orar, poder para clamar e ver milagres acontecer. E o Deus Altíssimo e Todo-Poderoso está pronto para aperfeiçoar em nós esse caráter e para manifestar em nós dimensões de poder. Basta querer e ter uma vontade, o quê? Perseverante. Vou perseverar para que o caráter de Cristo seja formado em mim. E vou perseverar para que os dons se manifestem em mim. Que você esteja entendendo essa mensagem na manhã. O Espírito Santo está falando ao meu coração, está falando ao seu coração. Sinta um fluxo do Espírito Santo nesta manhã, na dimensão do ensino para a tua vida. Frases já foram ditas, palavras já foram ditas, que vai mudar o teu referencial completamente se você tomar posse disso, de todo o teu coração, e com desejo real e autêntico de ir adiante e receber essa palavra de Lucas como uma palavra modificadora da sua postura e dos seus passos na vida cristã. Então, o apóstolo Lucas está dizendo, vocês vão perseverar na doutrina dos apóstolos. E eu disse os 3 elementos, repete aí para você mesmo. E agora eu vou falar, Jesus é o Senhor, a realidade da cura divina e a expressão do fruto dos dons. Quero destacar, então, esses 3 pontos, entre outros que poderiam ser destacados. Mas avancemos, porque Lucas diz assim, perseverem na doutrina dos apóstolos e na comunhão. O que essa palavra comunhão nos diz? Há 3 palavras que eu gosto muito do vocabulário grego para definir as expressões da fé. A palavra querigma, que significa o conjunto doutrinário daquilo que é pregado, que a igreja proclama, proclamação. A palavra diaconia, que significa serviço. Em certo sentido, todos nós somos diáconos. Um pastor é diácono, um apóstolo é diácono, o membro da igreja lá que chegou ontem, ele é diácono, porque a palavra diaconia significa serviço. Claro que nós agora colocamos uma categoria de homens e mulheres como diáconos, mas diaconia significa serviço. Então você é um diácono, você é chamado para prestar um serviço. A quem? A Deus. E a quem? A humanidade. Qual é o serviço a Deus? A adoração. Servi-lo. E qual é aquilo que você faz, o serviço que você presta para o seu semelhante? Ajudá-lo no entendimento do Evangelho e ajudá-lo em alguns desafios que a vida coloca. Mas há uma outra palavra, koinonia, comunhão. Então nós precisamos ter comunhão. E a Bíblia está falando de comunhão. E a comunhão bíblica é uma comunhão vertical e uma comunhão horizontal. Forma uma cruz, digamos, vertical e horizontal. A comunhão no sentido vertical é com Deus. Manter comunhão com o Espírito Santo. Através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra, através da dedicação ao Senhor, a devoção a Ele, mas há uma comunhão também que precisa ser feita no sentido horizontal. Comunhão com os seus irmãos e irmãs na fé. Se alguém diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, tem comunhão com o teu irmão, não tem comunhão com o irmão, isso é uma falácia, para usar uma linguagem da filosofia. É uma mentira, é uma coisa que não é verdadeira aos olhos de Deus, porque Deus está dizendo, se você tem comunhão com ele, é porque já resolveu bem a questão da comunhão com o teu próximo. Porque Deus não pode nem aceitar uma ideia de comunhão com ele sem que você tenha no seu coração uma inclinação de comunhão para com o seu próximo. Então precisamos ter comunhão com o nosso próximo. Quando temos comunhão com os filhos e as filhas de Deus, isso gera benefícios espirituais para a nossa vida. Porque agrada muito a Deus o amor que você manifesta pelo teu irmão, o carinho que você manifesta pela tua irmã, o afeto que você manifesta pelos teus irmãos, a preocupação que você tem com eles a ponto de orar por eles, a ponto de ajudá-los, de servi-los, de passar por cima de algumas situações, perdoando, amando. Então essas são coisas decisivas, fundamentais e centrais na vida cristã. Nós precisamos ter comunhão. A comunhão, então, fala do amor fraternal com os irmãos. Um amor fraterno com os irmãos. Um amor dedicado a cada irmão, a ponto de que o irmão se sinta amado. Eu costumo dizer que o teste do amor é a palavra de quem é amado, não é a palavra de quem ama. Você pode dizer que ama e a pessoa que você diz que ama não se sente amada e não se sente amada. Então o teste é aquela pessoa que você está amando dizer assim, fulana realmente me ama. Eu sinto a expressão do seu amor na minha vida. Esse é o teste que você tem que passar. Então é importante ter a ideia do amor fraternal entre os irmãos, e Lucas, não por acaso, aqui ele destaca essa questão da comunhão. E o segundo aspecto da comunhão, além do amor fraternal para com os irmãos, é a constante vivência comunitária. Nós não devemos nos ausentarmos das nossas congregações. A Bíblia fala sobre isso.
porque essa vivência comunitária é propiciadora de realidades espirituais que a vivência individual não propicia. Não pense que alguém possa enganar a Deus, porque não engana. Tem coisas que Deus vai fazer na igreja. Falo isso com a autoridade de um profeta de Deus. Há coisas que ele vai fazer na igreja. Não adianta querer ficar em casa e querer receber ali de Deus o que ele tem para te dar na igreja. Então, nós não podemos brincar com as realidades bíblicas. A Bíblia diz que tem gente brincando com isso e afastando das suas congregações. Os famosos desigrejados hoje, né? Tem se falado muito disso. Tem crítica à igreja e quer dar as costas para a igreja. Se tem crítica à igreja, ora para ela melhorar. E fica lá dentro e seja um instrumento de melhora e de transformação da sua igreja. É isso que Deus quer. Esse que é o ponto. Então, na igreja vão acontecer certas coisas. E na sua casa é outras coisas. A sua casa é um campo de bênção de Deus, sim. Mas a igreja também é. E tem bênçãos que Deus determinou para você. Eu falo isso da parte do Espírito Santo nessa manhã. Há bênçãos que Deus determinou para você, que é no seu quarto, que é na sua sala, que é na sua casa. Mas há bênçãos que Deus determinou para você, que é lá na sua igreja, adorando junto com os irmãos, levantando as mãos com eles na hora da adoração, orando uns pelos outros na hora que o pastor solicitar, participando lá do culto, ouvindo e dizendo amém, estando lá junto com os irmãos naquele momento de adoração coletiva ao Deus Todo-Poderoso. Então, a comunhão é algo importante demais e Lucas não deixou isso fugir do seu horizonte de observação. Então, ele está dizendo, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Em seguida, ele fala, estamos caminhando para o final, no partir do pão e nas orações. Então, o partir do pão fala do cerimonial da ceia, onde o pão é partido representando o Senhor Jesus. O corpo dele é representado pelo pão. A analogia bíblica acerca do corpo de Jesus é o pão. E o suco de uva, o vinho, dependendo da igreja, faz uma menção, faz uma alusão ao sangue de Jesus. Então, esse elemento que nos chama a atenção aqui, Lucas, o partir do pão, diz respeito à ceia. E há dois aspectos importantes na ceia. Primeiro é o aspecto de nós sermos fortalecidos em fé quando nós estamos participando da ceia. Não que os elementos tenham uma dimensão mágica em si mesmo de gerar alguma coisa, independente do seu posicionamento de fé. Não, não há nenhum elemento mágico no pão e não há nenhum elemento mágico no suco de uva. Não temos uma visão de sacramento a partir do ideal da ceia, como algumas denominações, como alguns grupos pensam. Entendemos apenas que quando nós ativamos a nossa memória, porque o texto diz fazer isso, em memória de mim, essa memória é visitada pelo poder do Espírito Santo, que reconhece naqueles homens e mulheres uma memória legítima diante do céu, uma memória que glorifica o Senhor que morreu pelos nossos pecados, uma memória que coloca Jesus como alguém de singularidade em nossas vidas, uma memória que dá primazia ao reino de Deus, quando essa memória é identificada pelo Espírito Santo. Por isso Paulo escreveu, fazer isso em memória de mim. Ao sinalizar em você essa memória, quando você ali pensa, ali você se concentra no ato salvífico de Cristo, ao morrer por nós na cruz do Calvário, a derramar o seu sangue, ao entregar o seu corpo inocente, para que nós tivéssemos absolvição, para que nós tivéssemos redenção e reconciliação com o Pai Celestial. Quando isto ocorre, isso alegra o coração do Espírito Santo e ele vem nos fortalecer. Aquele momento, então, é um momento de fortalecimento, o momento da ceia. É um momento de crescimento espiritual. É um momento que estamos comendo do corpo, fazendo analogia, bebendo do sangue, e uma realidade espiritual está sendo forjada, estabelecida dentro de nós. Somos fortalecidos a cada ceia que nós participamos. Cada momento de celebração da ceia do Senhor é um momento de potencialização do céu. É um momento de empoderamento, para usar uma palavra bem contemporânea agora. Estamos sendo empoderados pela presença do Espírito Santo, da sua glória e da sua unção em nossas vidas quando nós estamos na ceia do Senhor. Então, nós precisamos perseverar na comunhão da Santa Ceia do Senhor, no partir do pão, na ceia do Senhor, para ali entender a nossa identificação plena com Cristo, a ponto de, no sentido de uma analogia, estar comendo do seu corpo e bebendo do seu sangue, e isso nos trazendo um fortalecimento glorioso na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E encerraremos aqui com a última observação do apóstolo Lucas, dizendo, porque lá no início ele começa, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Louvado seja Deus. Perseverando nas orações. Então, oração é uma coisa vital. Eu costumo dizer que a oração, ela é o oxigênio da vida cristã. Guarda essa frase, a oração é o oxigênio da vida cristã. Você está agora vivo me ouvindo porque tem um oxigênio para você respirar. Deus colocou um oxigênio no ar. E nós respiramos esse oxigênio, estamos vivos.
O oxigênio do mundo espiritual é a oração. A oração te mantém de pé. A oração te mantém vivo. A oração é a mais poderosa comunicação com Deus que existe. A oração é um diálogo com Deus. A oração é um caminho de aproximação com Deus e ter intimidade com Ele. A oração é tão importante que o apóstolo Paulo vai dizer, e eu trago essa referência do apóstolo Paulo para esse momento nosso reflexivo aqui, quando Paulo diz uma coisa que pode soar para alguns até exagerada. Eu costumo chamar de um santo, lindo e maravilhoso exagero. Orar sem cessar. Alguém pode interpretar assim, então eu vou parar a vida para orar, Paulo? Orar sem cessar? Não vou fazer mais nada na vida, só vou orar? Vou ficar dentro de um convento, de um lugar, orando, sem fazer mais nada? Não. Temos que ter sabedoria para entender a palavra. É orar em todos os momentos da vida. É orar quando levanta e orar quando vai dormir. É orar quando você estiver lavando a louça, quando estiver vai fazer uma atividade qualquer profissional. É orar quando você vai na rua comprar o pão, quando você está voltando com o pão para sua casa. É orar na hora da refeição. É orar para fazer uma viagem. É orar para entrar no banco e orar para sair do banco. É orar para entrar no transporte público e orar para sair do transporte público. É orar quando a noite chega e quando a noite termina. É uma vida que constantemente clama a Deus. É uma vida que a todo momento ora. É orar por você mesmo a todo momento que você puder, colocando as mãos sobre você e declarando uma bênção sobre você mesmo. Senhor, me abençoe nesse dia. Senhor, me fortaleça nesse dia. Senhor, me guarde nesse dia. Senhor, que a tua presença, a tua glória e a tua unção esteja sobre a minha vida constantemente. É fazer propósito de oração pela sua família. Essa semana eu vou orar pelo meu filho. Essa semana, a outra, eu vou orar pela minha filha. Fazer um propósito de jejum de oração pelo esposo, pela esposa, por alguns irmãos da igreja, para o crescimento da igreja, para o fortalecimento da fé de todos. Há uma lista de oração quase que interminável que pode ser colocada em nossas vidas. Por isso, Paulo sabia o que estava dizendo, ele disse, orai sem cessar. E o que Lucas está nos dizendo não foge do que Paulo está dizendo, muito pelo contrário, está aí muito próximo, bastante identificado com o que Paulo está falando, porque Paulo falou, orai sem cessar. E Lucas está dizendo assim, perseverar, porque essa palavra está lá no início, ela se aplica a cada uma das esferas, doutrina, comunhão, partir do pão e oração. Nunca pode esquecer essa palavra que abre o versículo, perseverar. Então, perseverar na oração é o quê? Perseverar na oração é orar o tempo todo. É ter uma vida orada, vamos dizer assim, né? Ter uma vida que permanentemente está com o pensamento de oração. Você está no metrô e você encostou ali, sentou um pouquinho, voltando para casa, e a sua mente desenvolve uma oração. Oh, meu Deus, que eu chegue em casa e encontre tudo em perfeita paz. Obrigado por mais um dia. Então você tem sempre umas expressões no teu espírito, no teu ser, no teu coração e na tua mente sobre a questão da oração. E às vezes você libera até uma palavra, dependendo de onde você está caminhando na rua, assim, você libera até uma palavra no mundo espiritual, uma palavra audível, dizendo, glorificado seja o Senhor da minha vida. Senhor, muito obrigado. Continua a me guardar, me proteger e me abençoar na tua presença. Então, a oração é um elemento crucial para a vida cristã, é o oxigênio da vida cristã, e por isso Lucas diz, perseverem nas orações. A oração, a última frase que eu quero deixar para vocês, aqui agora, encerrando esse momento, que eu creio que está sendo precioso para a sua vida, está sendo precioso para a minha vida, esse momento que Deus está falando conosco. Lembre-se do que eu disse, eu falei à sua mente nesta manhã, mas que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração e que você esteja disposto a falar a tua vida. Esse é o tríplice aspecto de uma mensagem. Quando a mensagem cristã é proclamada, ela é para a mente, para o coração e para a vida. Não pode ficar só na mente. Tem que vir para o coração. E não pode ficar só na mente e no coração. Tem que ir para a vida também. Tem que ir para o cotidiano. Tem que ir para as nossas relações sociais e existenciais que a gente desenvolve no espaço que Deus nos colocou para viver a nossa existência. Então, a última frase que eu quero deixar nesse texto maravilhoso de Lucas, aqui em Atos dos Apóstolos, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, é que a oração é a porta do milagre. Então, entendendo porta como uma existência de uma realidade que dá acesso de um cômodo a outro, porta é isso, dá acesso da rua para dentro da sua casa, dá acesso da sala para o seu quarto, dá acesso da cozinha para a área. Então, a oração é uma porta que você abre para que o milagre venha. O milagre não vai vir se ele estiver trancado dentro de um quarto, porque você não abriu a porta da oração. Entenda essa sabedoria de Deus que Deus passa para você nessa hora. Há muitos que estão com portas fechadas, porque não
não tem orado. E é a oração que vai abrir essas portas. Enquanto não orar, a porta fica fechada. E essa porta não abre por outros motivos. Não abre porque Deus está vendo você sofrer. Não abre automaticamente porque você chorou. Não abre automaticamente porque você vai na igreja todo domingo. Não. A porta se abre quando você ora. A oração é um instrumento, é uma ferramenta que Deus nos deu, gloriosa, poderosa e eficaz para abrir a porta do milagre. Se você quer hoje, nesta manhã, guardar uma frase na tua mente, no teu coração e na tua vida, eu quero que seja essa. A oração é a porta do meu milagre. E colocar isso na tua mente, deixar o Espírito Santo trabalhar essa frase dentro de você. A oração é a porta do milagre. A oração é a porta do meu milagre. E quem sabe você vai ligar para alguém nesse dia. Alguém que está precisando de oração. Sinto da parte de Deus dizer isso. Você vai telefonar para uma pessoa, ou para algumas pessoas, ou vai encontrar um amigo ou uma amiga que está precisando de oração, e você vai falar essa frase. A oração é a porta do teu milagre, amigo. A oração é a porta do teu milagre, amiga. E nós vamos orar aqui agora. Porque cada vez que estamos orando, a porta está se abrindo. Às vezes essa porta se abre de imediato. Isso depende de Deus. Porque a fé é tua e o tempo é de Deus. A fé é tua, mas o tempo é de Deus. Mas às vezes a porta vai assim, abrindo um pouco lentamente. Deus sabe de todas as coisas. Deus quer que você persevere mais em alguma circunstância da tua vida. E aí eu não sei. Isso é um mistério de Deus. Deixa com ele. Faça a tua parte que Deus fará dele. Mas quando você orar, no sentido paulino, orar sem cessar, e no sentido lucano aqui, do apóstolo Lucas, você está perseverando nas orações. Você vai vencer. E aqui está no plural, nas orações. Poderia estar no singular, na oração. Por que está no plural? Porque é orações por muitas causas e muitas orações. Então é orar sempre. Se tivesse na oração, nós podíamos falar, fiz uma oração na vida e pronto, acabou. Mas não é assim, fiz uma oração na vida, pronto, acabou. Não, nas orações. Você ora uma vez, ora duas vezes, ora três vezes, se você tem que manter aquele fluxo de oração diante de uma causa. Está fazendo lá um projeto junto com a igreja, uma semana de oração para a restauração da família, você está lá todos os dias, orando e clamando, colocando os nomes lá dos seus familiares. Então, está no plural, perseverar nas orações. Então, Lucas, ele nos diz, Atos 2, versículo 42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eu espero sinceramente que nesta manhã você tenha aplicado a sua mente para ouvir os ensinamentos que foram liberados. E espero e creio sinceramente que muitas das coisas que foram ditas nessa hora entraram de forma vigorosa no teu coração, no teu ser. Espero sim, e Deus também, que você coloque em prática o que você ouviu através da instrução da palavra de Deus nessa hora. Você deve perseverar se quer vencer, se quer avançar. E Lucas está dizendo para perseverar em 4 instâncias. Na doutrina bíblica. Perseverar na comunhão com Deus e com os irmãos. Perseverar no partir do pão, no cerimonial da ceia, no seu significado. E perseverar nas orações. E assim você será vencedor. Que Deus te abençoe com esta palavra ricamente e poderosamente, em nome de Jesus, pastora. Amém. Que isso, que banquete. Glória a Deus. Que bênção, que delícia. Nossa, pastor, foi assim, profundo, né? Profundo, muito claro, muito objetivo, mas falou muito ao meu coração, né? Louva a Deus pela sua vida, pastor Moisés. Amém. O senhor estava falando de oração, me lembrei de uma matéria que eu li recentemente, falando da importância da oração, né? Como ela muda o cérebro, como ela trabalha no cérebro humano, tal, né? E eu estava lendo e eles mostrando as imagens, né? Que eles fizeram através dos exames, das ressonâncias do cérebro, quando a pessoa começava a orar, como ia mudando o cérebro, as partes que iam mudando no cérebro da pessoa. E uma frase que eu não vou esquecer jamais, que eles escreveram ali, que o cérebro entende. Quando a pessoa se ajoelha para orar, o cérebro dela ativa algumas áreas
que vão ser tocadas através da oração. E eu achei tão interessante porque a gente ora o tempo todo, né? Orar é sem cessar, como o pastor falou bem agora, mas eu oro sentada, eu oro andando, eu oro em pé, eu oro lavando louça, lavando roupa, lavando quintal, tal. Mas aquele tempo que você para tudo, fecha a porta do quarto, se ajoelha, imagina que o cérebro começa a ativar várias áreas, não é? E começa a liberar, né? A parte química do corpo começa a ser liberada, esperança, expectativa de cura, de restauração. A vida de Deus vai sendo ministrada sobre nós quando nós estamos orando. E eu acho interessante que todo crente fala da oração, sabe da importância da oração, mas poucos oram. Poucos oram. A gente entende muito de oração, mas orar é falar com Deus. É realmente abrir o coração, não é? Falar com Deus, com o coração quebrantado, rendido. E é tão interessante, parece tão simples, tão fácil, mas a gente sabe que uma boa parte não consegue colocar em prática isso. Então, assim, eu acho muito, muito maravilhoso como o Espírito Santo trabalha nos nossos corações. Uma coisa tão simples, ele só está esperando que a gente fale com ele, que a gente rasgue o coração na presença dele, não é? E todo o nosso corpo entende isso. Quando você começa a praticar mais e mais e mais, o seu corpo vai recebendo os benefícios da oração, né? Então, assim, pastor, muito obrigada, foi uma bênção, né? Um tempo assim maravilhoso. Gente, eu não conhecia o pastor. Aliás, eu estou conhecendo o pastor Moisés agora aqui. Conheço ele pelo que a pastora Vani me falava, né? Mas a gente não conseguiu conversar, né, pastor? Para dar uma alinhada nas ideias, mas não precisava, porque o Espírito Santo, ele é o mesmo Espírito que está em nós e ele está no controle de tudo. Pastor, muito obrigada por ter dado essa oportunidade, né? Ter aberto essa oportunidade para estar aqui comigo nessa live, né? E eu louvo a Deus por poder conhecer vocês e poder ver Deus na vida de vocês, através do ensino que o pastor trouxe para nós aqui nessa manhã. Que honra, pastor, estar aqui com o senhor. Tem muita gente aí, ó, falando do pastor, falando que conhece o senhor, né? Olha, quero ler aqui, ó. Eu não sei nem falar esse nome, M. Helios. Uma aula, mestre, e palavras fortes. Perseverar, oração e comunhão. Sou católico, mas é um prazer escutar o seu ensinamento. Olha que coisa linda, pastor. Deus abençoe. Bem-vindo, viu? Bem-vindo. Tem muita gente aqui, ó, pastor, cumprimentou o senhor. A Jaque do Júnior. Ufa, que manhã enriquecedora. A Helenice dando glória a Deus. Rose de Miranda, louvado seja Deus. O pastor Djalma, esposo da pastora Silvia, aqui do Chamar. Amém. A Ruth, é a pastora Ruth aqui da Ramá, louvado seja Deus por essa ministração. A Catinha, a oração é a porta do meu milagre. Tem umas pessoas aqui que são seus alunos, pastor, que fizeram alguns comentários aqui. Amém. Glória a Deus. Tem bastante gente aqui que comentou. Pastor, se o senhor quiser cumprimentar eles. Sim, eu quero agradecer aí não só a pastora Rita pela gentileza desse convite. Foi uma honra muito grande estar aqui nesse momento com os irmãos. E também agradecer cada um de vocês que esteve presente conosco, ouvindo e assimilando aí as ideias, os conceitos, os desdobramentos do raciocínio que o Espírito Santo nos trouxe nessa manhã. E dizer que todas as vezes que a palavra chega até nós, ela chega como sementes. E se essas sementes encontram um solo do nosso coração propício a elas, elas haverão de gerar um fruto em nossas vidas. Nós devemos sempre crer nessa verdade do poder da palavra de Deus de gerar realidades espirituais em nós. E a essência daquilo que nós pregamos é que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele morreu pelos nossos pecados, derramando o seu sangue bendito na cruz do Calvário. Confesse Jesus como teu Salvador, se você ainda não o fez. Se você já
o fez, de confessar Jesus como teu Salvador, se arrependendo dos seus pecados, entrando na presença dele para ser reconciliado com o seu poder. Se mantenha nessa fé, porque é um caminho. Jesus mesmo disse, colocando ele mesmo com essa relação com um caminho, ao dizer, eu sou o caminho, ele mesmo é o caminho, seus ensinamentos, a sua pessoa. Então, quando nós cremos em suas palavras e quando nós declaramos que ele é o nosso Senhor, que ele é o nosso Salvador, quando nós olhamos para ele com convicção de fé, sabendo que a verdadeira palavra que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao céu, ninguém vai ao Pai Celestial, a não ser através de mim. Quando essa verdade ela ilumina o nosso ser e quando nós nos prendemos a ela, nos agarramos a ela, nós temos a experiência do novo nascimento em Cristo Jesus, e aí devemos manter a chama dessa fé acesa com a leitura da palavra, com as orações, com a adoração, com o jejum na presença do Senhor, outras ferramentas que Deus nos dá também para manter a nossa vida próxima a Ele. Então, eu quero declarar sobre a sua vida a bênção do Senhor. Pastora Rita, posso fazer uma oração nessa hora? Sim, pastor. Deixa eu só dar um recadinho, hein? Amém. Essa live acontece de quarta-feira. De quarta-feira sempre tenho convidado alguém para estar comigo. E de sexta-feira eu faço a live eu e Jesus, que já está ótimo. Amém. Amém. E eu estou abordando o livro de Atos, né? Eu vim aí falando do Evangelho de Mateus e agora estou abordando Atos dos Apóstolos. Todas as lives ficam salvas aqui no meu perfil. Essa live vai ficar salva no meu perfil e eu vou convidar o pastor Moisés e a pastora Vani para serem colaboradores. Então, eu acredito que vai aparecer no perfil deles também. Tá bom? Amém. Pode orar por nós, pastor, por favor. Oremos nessa hora. Você que tem a sua causa, o seu problema, a sua luta, o seu desafio, você agora vai unir a tua fé à minha, porque a palavra de Deus diz que se 2 ou 3 concordarem acerca de alguma coisa, assim vos será feito. Então você também vai entrar agora nessa arena poderosa, misteriosa, chamada oração, que você vai se conectar agora com o seu Pai Celestial no nome de Jesus. Se onde você está, você pode fechar os seus olhos, você o faça. Se você não puder, que você fique atento ao que você está fazendo, é claro, e a oração aí terá o efeito sobre a sua vida pelas palavras que serão produzidas e as palavras que vão alcançar o espaço onde você está, porque na oração não existe distância. Basta um coração inclinado para Deus e onde eu tiver a fonte da oração, ela vai se irradiar e vai alcançar aqueles que estão buscando ao Senhor em espírito e em verdade, em sinceridade de coração. Oremos nessa hora em nome do Senhor Jesus. Deus bendito, Deus amado. Deus todo-poderoso. Deus onisciente, Deus onipotente, Deus onipresente, infinito e eterno. Senhor que nos ama e tem poder para atuar e operar em nossas vidas. No nome glorioso e eterno de Jesus de Nazaré, que vive e reina para todo sempre, nós estamos agora unindo a nossa fé em oração, para rogar aos céus, para pedir ao Senhor que estenda as tuas mãos sobre a vida de cada um de nós. Pai, o que precisamos é a manifestação constante do teu poder em nossas vidas. Porque quando o teu poder se manifesta em nós, em nome de Jesus, a doença é dissipada, a tristeza é dissipada, o problema é neutralizado, as circunstâncias negativas são superadas, porque tu és Deus de soluções. Nós temos problemas, lutas e adversidades, sim, mas o Senhor tem soluções. Para cada problema há uma solução divina. Para cada problema terreno há uma solução divina. Para cada circunstância que nós enfrentamos, Deus tem uma resposta. Tu és o Deus de respostas. Tu és o Deus de soluções. Tu és o Deus de sinais e prodígios. Tu és o Deus de milagres. Tu és o Deus que abre porta onde não há porta. Tu és o Deus que opera na vida daquele que crê. Meu Deus, em nome de Jesus, então, nesta hora, na autoridade do teu poder e na autoridade da tua palavra e na autoridade do nome de Jesus, porque o nome de Jesus autentica a oração, o nome de Jesus faz a oração chegar até a sala do trono, o nome de Jesus gera resposta na oração, no nome de Jesus, nesta hora, Pai, aquele que está enfermo seja curado pelo teu poder.
Oh, meu Deus, quem cura não é o homem, é o Senhor. Mas estenda as tuas mãos agora para curar aquele que está doente, aquele que está enfermo. E onde houver a doença, a enfermidade nesse lar, representado por este homem, por esta mulher, que a cura divina entre, Senhor, para fazer o milagre da cura, para tirar a doença e colocar a saúde que vem dos altos céus. Oh, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus curou, cura e sempre vai curar. Então, que em nome de Jesus haja cura divina nesta manhã. Em nome de Jesus, que o milagre da cura ocorra nesta manhã. Em nome de Jesus, que esta casa, este lar, esta família, esta vida seja alcançada pelo poder da cura divina. Tu és Deus soberano, ó Pai. Tu amas as pessoas e tu tens todo o poder. Jesus falou, todo o poder é me dado nos céus e na terra. Todo o poder, ele falou. Todo o poder foi dado a Jesus nos céus e na terra. Ele tem poder para curar todas as enfermidades e todos os males. Senhor, em nome de Jesus, onde houver a opressão nesta hora, a opressão maligna e demoníaca, que ela seja destituída agora, que ela seja paralisada agora, que ela seja arrancada agora, em nome de Jesus. Oh, Pai, essa atmosfera maligna dentro desta casa, essa atmosfera maligna na vida dessa pessoa, que seja arrancada agora pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai, eu invoco o poder do sangue de Jesus sobre a vida deste homem e desta mulher, porque o sangue de Jesus agora é uma realidade no mundo espiritual. O sangue de Jesus opera no mundo espiritual, pela nossa fé e pelo teu decreto. Então, em nome de Jesus, ó Pai, que haja uma manifestação do poder do sangue de Jesus sobre a vida desta pessoa que está me ouvindo nesta hora e participando comigo nesta oração. Ó Deus vivo, Deus todo-poderoso, entra com providência na família, entra com providência nas finanças, entra com providência na vida espiritual, entra com providência na vida ministerial, porque tu és Deus de providência. Entra com providência na vida desta pessoa. Meu Deus, que esta manhã o milagre possa ocorrer, que nesta manhã sinais e prodígios venham para a vida deste homem e desta mulher, que nesta manhã, ó Pai, portas sejam abertas, que nesta manhã o Senhor possa, meu Deus, fazer a tua obra na vida dele e na vida dela. Isso que esta mulher está orando, isto que este homem está orando, que o Senhor agora possa olhar com misericórdia e graça e atender e estender as tuas mãos para abençoar, porque tu és o Deus abençoador. Assim eu declaro por fé nesta oração o teu poder, a tua presença e a tua vontade ocorrendo na vida destas pessoas para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Da tua vitória, Senhor, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Amém, pastora Rita. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Queridos, não esquece de curtir o vídeo quando eu publicar. O Instagram entende que a live foi legal, que foi interessante pelas curtidas, tá bom? Pelo tempo que você assiste a live. Então envia para outras pessoas, curte, comenta, menciona lá o meu perfil, rita.balbi, porque aí o Instagram vai entendendo que a live foi boa, que o pessoal gostou. Pastor Moisés, mais uma vez, Deus abençoe o pastor, que o Senhor honre a sua vida, a vida da pastora Vani. Muito obrigada por ter aceitado o meu humilde convite, uma live tão pequena, tão desconhecida aqui em São Paulo ainda, mas assim, foi um banquete para nós. Nós recebemos toda essa porção que foi liberada da parte do Pai através da sua vida. Muito obrigada, pastor. Quem sabe o Senhor Jesus prepara de nós nos conhecermos pessoalmente, poder dar um abraço, poder orar junto, ali, né, pessoalmente. Muito obrigada, pastor. E pessoal, vocês que são amigos, pode falar, pastor. Um abraço a todos e todas. Amém. Aos amigos do pastor Moisés que estão aqui com a gente na live, Deus abençoe vocês também. Um dia abençoado para todos vocês e até sexta-feira, em nome de Jesus. Paz do Senhor, gente. Paz, pastor.